Donald Trump disse que vai trabalhar para suspender permanentemente a imigração de todos os países do, abre aspas, terceiro mundo, fecha aspas. Além disso, o presidente determinou a revisão de todos os green cards concedidos para estrangeiros de 19 países. Priscila Asbeck, é uma reação de Donald Trump. Muito do que Donald Trump diz, ele não leva adiante, ele é convencido a não levar adiante. Como os Estados Unidos estão vendo essa ameaça e se acredita que dessa vez é para valer? Oi, Uribe, boa tarde a todos que nos acompanham. Donald Trump está sim cercando alguns países e restringindo muito a entrada de imigrantes. Existem dados até, Uribe, que mostram que das mais de 100 medidas já tomadas pelo governo Trump desde o início do ano, houve uma redução no número de imigrantes de cerca de 53 milhões para 51 milhões aqui nos Estados Unidos. E agora essa mais recente medida que está associada à morte da agente da Guarda Nacional, que depois daquele tiroteio que aconteceu na quarta-feira, também um sargento da Guarda Nacional está em estado crítico, e depois disso Donald Trump fez esses anúncios escalando então essas medidas contra os imigrantes. Falando sobre o que disse Donald Trump nessa quinta, ele falou que vai suspender permanentemente a imigração de todos os países do terceiro mundo para permitir que o sistema americano se recupere totalmente, mas sem especificar quais países exatamente seriam afetados. Até a agência de notícias Reuters chegou a questionar o governo americano, e o Brasil não estaria entre esses países, mas a ver então quando o governo detalhar quais são esses países, quais vão ser as nações que vão estar incluídas nessa lista. Também nessa mesma postagem na Truth Social, Donald Trump falou que o objetivo é remover qualquer pessoa que não seja um ativo para os Estados Unidos ou que seja incapaz de amar os Estados Unidos, e também acabar com os benefícios, subsídios para não cidadãos do país. E ele também falou que o objetivo é caçar a cidadania de imigrantes que prejudiquem a tranquilidade interna e deportar qualquer estrangeiro que seja um encargo público, um risco à segurança ou incompatível com a civilização ocidental. Foram essas palavras, então, de Donald Trump. Depois disso, hoje, também o governo Trump anunciou que o país vai reexaminar todos os green cards emitidos para pessoas de 19 países, considerados países de preocupação. Quem anunciou isso foi o diretor do Serviço de Cidadania e Imigração, e ele falou que essa ordem foi dada pelo próprio presidente Donald Trump, e entre esses 19 países estão, por exemplo, Afeganistão, Myanmar, também Venezuela, Burundi, Cuba. Então são alguns países aí que, segundo o governo americano, são os chamados países de preocupação. O Departamento de Segurança Interna também disse na quinta que estava revisando todos os casos de asilo aprovados durante o governo de Joe Biden. Como eu disse, isso acontece depois do tiroteio na quarta-feira, que deixou uma agente da Guarda Nacional de 20 anos, Sarah Beckstrom, morta. Donald Trump lamentou a morte dessa agente. Também o sargento da Força Aérea, Andrew Wolf, está internado em estado crítico, lutando pela vida. Isso, claro, causou uma grande comoção, porque o atirador é Ramanullah Lakanwal, de 29 anos, e ele é um afegão que chegou aos Estados Unidos em 2021, ainda de um programa de Joe Biden, um programa Operação Alice Welcome, mas ele teve o seu pedido de asilo autorizado também em 2024, já que esse programa inicialmente permitia a sua permanência aqui nos Estados Unidos por 2 anos. Depois disso também, o governo Trump falou que ia suspender e revisar todos os casos de asilo concedidos a pessoas que vêm do Afeganistão, a afegãos. E vale falar também, Uribe, que esse programa foi feito por Joe Biden depois da saída e da retirada caótica dos Estados Unidos do Afeganistão, que inclusive levou à tomada do Talibã ao poder. E esse atirador, ele inclusive fazia parte de um programa que era um programa associado à CIA de contribuição de informações para o governo americano. Ele que começou a sua vida, quando começou a sua vida, houve a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão. Ele tinha apenas 5 anos, então toda essa história tem muitas camadas muito profundas, mas fato é que o governo Trump está fazendo uma política muito forte de repressão contra a imigração, e esse caso desse atirador, por ser afegão, aumentou ainda mais a retórica de Donald Trump e traz, de certa forma, uma justificativa
significativa para esse tipo de ação mais rigorosa contra os imigrantes, mas, por outro lado, também é algo que deve contribuir para o aumento da xenofobia aqui nos Estados Unidos e também para a repressão e para as ações truculentas que vêm sendo feitas pela Agência de Alfândega dos Estados Unidos, pelo ICE. Eu volto com você, Uribe.